Olá, pessoal! Finalizando então a resolução da prova rosa, do caderno rosa, da prova de matemática do Enem de 2011, a questão 180 nos diz o seguinte: a cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3000 Kelvin, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6000 Kelvin. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 Kelvin. A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. A tabela trouxe aqui dados sobre a classe espectral, temperatura em Kelvin, luminosidade, massa e raio. A pergunta é a seguinte: se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Então, a estrela que nós queremos, ela tem a temperatura 5 vezes maior do que a do Sol. O Sol, ele tem uma temperatura de 6.000 Kelvin. É uma informação aqui do enunciado, tá? Que o Sol tem uma temperatura em torno de 6.000 Kelvin. Então, a estrela é 5 vezes, a temperatura da estrela é 5 vezes maior que a temperatura do Sol, 5 vezes 6.000, a temperatura da estrela que nos interessa é de 30.000 Kelvin. E ele nos pergunta qual será a ordem de grandeza da sua luminosidade. Bom, aí eu transcrevi aqui os dados da tabela que eu considerei importantes para a resolução dessa questão. As estrelas de classe espectral B0, elas atingem uma temperatura em torno dos 28.000 Kelvin e possuem uma luminosidade da ordem de 2 vezes 10 a 4. E as estrelas do tipo G2, elas possuem uma temperatura em torno dos 5.770 Kelvin e possuem uma ordem de grandeza de luminosidade igual a 1. Ou seja, se eu comparar o Sol e a estrela que eu tenho, o Sol está mais próximo aqui, ó, da classe G2. Ou seja, para o Sol, a ordem de grandeza aí da luminosidade seria aproximadamente 1. E para a estrela que nos interessa, que atinge 30.000 Kelvin, ela estaria mais próxima aqui, ó, da classe B0. Atingindo aí, né, os 30.000 Kelvin. Ou seja, a ordem de luminosidade para ela seria de aproximadamente 2 vezes 10 a 4. De 1, que é a ordem de grandeza de luminosidade do Sol, para 2 vezes 10 a 4, eu tive um aumento de 2 vezes 10 a 4. Se eu transcrever isso aqui de uma outra forma, 20.000, ok? Então, a resposta é a alternativa que diz que a ordem de grandeza de luminosidade da estrela é 20.000 vezes a luminosidade do Sol. Na prova rosa, a alternativa A. Bons estudos, até as próximas provas. Não se esqueçam, acessem lá o nosso site, oquadro.com.br, para tirarem dúvidas, para assistir a aulas da resolução da prova do Enem de Biologia, Física e Química e também para assistir a outras aulas e se prepararem aí mais para os próximos vestibulares, ok? Um abraço, bons estudos!